Olá, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui. É muito bom ter você aqui para a gente conversar, refletir sobre o paisagismo à luz da Bíblia. Confesso que hoje eu estou muito animada, mais do que o normal, para compartilhar com vocês o que eu sinto Deus falando ao meu coração. O tema de hoje, se você clicou, você já sabe, é Descobrindo o Nosso Jardim Interior. Vamos imaginar que o nosso interior, do ponto de vista espiritual e até estendendo um pouco para o emocional, porque somos seres integrais, espiritual, emocional, mental e físico, é um jardim. Gente, eu amo pensar e depois estudando paisagismo, cada vez que eu aprendo mais, me aprofundo, eu amo essa visão que é bíblica, do nosso interior como um jardim. Então, acho que por isso também que eu tô mais animada que o normal para falar sobre isso. Vamos lá. Então, vamos imaginar que o nosso interior, tá, é um jardim. E nesse jardim, nós temos uma diversidade enorme de espécies vegetais e estratos. As gramíneas, as forrações, os arbustos, as árvores, como realmente um jardim de verdade funciona. Quem aí vem da jardinagem, ou da arquitetura paisagística, ou design de interiores, vai entender um pouco mais essa linguagem da questão das alturas, das escalas, mas também se você não é desse universo, você também vai entender de uma maneira prática, olhando para um jardim, você sabe que ali tem uma grama, né? Que são as gramíneas, aquelas vegetações mais baixinhas, aí tem as arbustivas, né? Os arbustos que estão ali um pouco da sua cintura, um pouquinho para cima, dependendo do tamanho da altura podada ali. Tem as árvores, então é disso que eu tô falando. Então tem uma variedade muito grande. Tem as vegetações de várias alturas. Então vamos pensar juntos no nosso interior como um jardim. Pense em algum jardim que você gosta, se você é do contexto de projeto, algum jardim que você projetou, ou até mesmo o jardim da sua própria casa. Então, vamos pensar que o nosso interior é um jardim. Tudo ao longo do tempo que nós fomos aprendendo, acreditando, vivendo, está ali. Tudo plantado no nosso jardim interior. As nossas crenças limitantes, que muitas das vezes nos impedem, né, de avançar ou de ter um entendimento, a gente acredita que não é capaz, uma crença limitante, né, algo que nos limita de avançar. Então, algo que a gente acredita que não, isso não é para mim, isso não vai funcionar comigo. Então, tudo isso que vieram através de experiências na nossa vida, e do ponto de vista emocional, e tem do ponto de vista espiritual também. Tudo aquilo que a gente acredita. Não, Deus é alguém longe. A gente pegou essa algo que falaram pra gente, ou que a gente colocou na nossa cabeça como uma crença, como uma verdade, foi e plantou no nosso jardim. E tá lá. E tá lá. A gente acredita, muitas vezes as pessoas falam alguma coisa diferente, mas como aquilo tá enraizado em nós, já criou raízes, já se desenvolveu, tá ali, sabe? As pessoas falam diferente daquilo, mas parece que a gente nem ouve, porque aquilo tá plantado no nosso jardim interior. E vamos imaginar que nesse jardim existe uma fonte também. Uma fonte de água cristalina. Por quê? Porque sem água não existe jardim, não existe vida. Então vamos imaginar também que no meio desse jardim tem uma fonte que jorra dali. Então o que nós temos ali é um ecossistema que para ele funcionar, ele precisa estar em harmonia e com equilíbrio. O versículo que vai nos embasar nesse entendimento, eu quero que a gente fique o tempo todo, enquanto a gente for
se aprofundar nesse versículo com essa visão, com essa imagem do nosso jardim. Sabe por quê? Porque cada um vai idealizar, vai imaginar esse jardim de uma maneira diferente. E pensa também, quando você for projetar esse seu jardim interno na sua cabeça, que ele precisa de caminhos, tá? Que você precisa para conseguir acessar ele de um ponto, do ponto A ao ponto B, até para chegar nessa fonte, você precisa passar entre ele. Então, vai moldando esse jardim aí na sua cabeça. Que eu fiz o mesmo enquanto eu escrevia isso. O versículo que vai nos embasar nesse entendimento está em Isaías, capítulo 58, versículo 11. Está escrito assim: O Senhor nos guiará continuamente, lhes trará de comer até em lugares áridos e fortalecerá os seus ossos. Vocês serão como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca secam. Isaías 58 é um chamado ao arrependimento verdadeiro. Nós lemos o versículo 11, tá? Mas eu te convido, se você puder, depois dar uma lida no capítulo inteiro para entender o contexto. É sempre muito melhor quando a gente entende o contexto geral, é muito mais rico, né? É um chamado de arrependimento verdadeiro que Deus está fazendo aqui. Ele está confrontando um povo que pratica jejum e rituais religiosos, mas ignora a justiça, o cuidado com o próximo e o coração arrependido. Isso é ignorado. Então está sendo uma advertência aqui. No versículo 6 e 7, Deus deixa claro qual é o tipo de jejum que ele deseja, que é diferente do que eles estavam fazendo, que é aquele que rompe as cadeias da injustiça, que partilha o pão com o faminto e acolhe o necessitado. E não é o que as pessoas estavam fazendo. Eles vinham fazendo diferente. Eles estavam cuidando dos seus próprios interesses, oprimindo os trabalhadores, enfim, se você ler, você vai entender o contexto geral. Então, a partir do versículo 11, ele começa a fazer promessas, Deus, começa a fazer promessas para aqueles que buscam viver de uma forma sincera e obediente a Ele. E o versículo 11, que nós acabamos de ler, é uma dessas promessas. Olhando para esse versículo, nós entendemos que nós, como filhos, se nós focarmos em fazer o que Ele nos ensina, em sermos obedientes, Ele que vai cuidar pessoalmente do nosso jardim. Nós focamos em obedecer e em agradar o coração dele, em fazer o que ele nos ensina. E ele cuida do nosso jardim. Pessoalmente. Vamos dar uma destrinchada nesse versículo. Guiar continuamente é nos conduzir em todos os momentos, de uma maneira pessoal e constante. Ou seja, Deus nos promete, em guiar continuamente, que nós nunca estaremos sozinhos, independentemente da situação. Amém, glória a Deus. Lhe dará de comer até em lugares áridos. É Ele quem vai nos saciar, a promessa. Ele é que vai nos saciar, nutrir interiormente, até nos momentos mais difíceis. Fortalecer os nossos ossos. Ossos, na linguagem bíblica, na linguagem original que foi escrito, representa estrutura, força vital, saúde física e espiritual. Fortalecer os nossos ossos é revigorar a vida como um todo. Presta atenção, a promessa aqui é fortalecer a nossa vida como um todo, integralmente. O espírito,
mas também o corpo e a coragem diante dos desafios da vida, de todas as batalhas. Vocês serão como um jardim regado. Aqui a imagem é profundamente espiritual. Um jardim regado, ele é cuidado, ele é florido, ele é vivo, ele é produtivo e cheio de beleza. Ele dá fruto. E aqui nós podemos pensar no fruto do Espírito. É quando Deus nos fala lá em Gálatas que o fruto do Espírito é alegria, paz, mansidão, domínio próprio. Então, enquanto eu estava estudando esse versículo, eu pensei como se o nosso jardim, pensa lá no jardim que você idealizou, que cada um de nós vamos idealizar de uma maneira, né? O nosso jardim interno. O fruto da nossa árvore, do nosso jardim, não vai ser, porque vamos pensar, né, do nosso jardim espiritual, não vai ser uma laranja, não vai ser um morango. O nosso fruto vai ser paz, vai ser mansidão, vai ser domínio próprio, vai ser amor, vai ser alegria, vai ser o fruto do Espírito. Olha esse jardim. Quando eu pensei isso, eu fiquei pensando o amor sabe, realmente como um fruto numa árvore, numa árvore frutífera, sabe? Fui longe, eu sei. Mas é que a gente que trabalha com criatividade, vai que vai, sabe? Não sei se você trabalha com criatividade, aí vocês vão me entender. Ou seja, o jardim regado é um jardim cheio de vida que ele está nos prometendo, com abundância de vida. Quando deixamos Deus cuidar de nós, quando nós nos submetemos a Ele, o nosso interior passa a florescer. O nosso interior, como um manancial cujas águas nunca secam. Um manancial não depende de chuva, ele brota da terra. Quem já viu uma nascente? A água, ela brota de dentro da terra. Não precisa da água. Ela tem vida própria, de fontes profundas e constantes. É uma imagem de renovação contínua e sustentação que não vem das circunstâncias externas. Eu vou repetir. Uma renovação contínua e sustentação que independe de circunstâncias externas. O que nós aprendemos com esse ensinamento é que Deus, ele deseja que a nossa vida espiritual não dependa das estações ou de sentimentos, mas de uma fonte constante dentro de nós. E quem é essa fonte? A fonte é Ele. Ele é a fonte que está dentro de nós, jorrando. A reflexão que eu fiz sobre esse tema, que eu queria compartilhar com vocês é: será que todos os dias, quando eu estou no meu momento devocional, no meu tempo com Deus, que envolve leitura da Bíblia, oração e meditação na palavra, quando o Espírito Santo me mostra algum lugar do meu jardim que está precisando de uma atenção especial, alguma erva daninha que precisa ser tirada pela raiz, arrancada, né? Alguma folha seca, alguns galhos secos, alguma planta que precisa de adubação específica porque faz tempo que eu não dou uma olhadinha especial para elas, algum cantinho ali do jardim que a gente deixou um tempão sem olhar, depois eu cuido, e foi ficando, e as ervas daninhas já estão tomando conta, o mato já nasceu no meio do canteiro. Você perde, tá? Você perde o canteiro se você não faz manutenção. Eu estou me empenhando com toda a minha energia para colocar em prática
isso que eu entendi que precisa ser feito, porque quando o Espírito Santo, ele revela, quando a gente está no momento com ele, ou independentemente do momento que ele revelou para você, que aquilo ali precisa de uma atenção, que aquilo ali precisa ser resolvido. Eu vou dar um exemplo bem prático que acontece comigo, tá? Eu não gosto de colocar a ação de Deus numa caixinha, então a gente precisa entender como ele fala com a gente. Mas nós sabemos que tem as disciplinas espirituais, leitura da Bíblia, jejum, oração. Então, fazendo isso, a gente cria um ambiente de comunhão para a gente ouvir a voz de Deus também e falar, né? Uma conversa. Mas eu vou dar um exemplo. Muitas das vezes, porque eu começo orando no meu momento devocional. Então eu primeiro oro. Então eu oro, me abro com Deus. A gente viu no último vídeo, né, como orar corretamente. Então eu estou realmente tentando aplicar aquilo que foi como Deus nos ensina, né? Então eu oro. Aí eu oro, tenho um caderninho de oração também. Aí oro. Muitas das vezes, aí depois dessa oração, eu vou ler a Bíblia. Então eu estou lendo o Antigo e o Novo Testamento ao mesmo tempo. Então eu vou ler o que eu estou lendo do Antigo Testamento e depois eu vou e leio o que eu estou onde eu parei do Novo Testamento. Muitas das vezes eu acho legal compartilhar isso com vocês porque pode ajudar alguém, tá? Quando eu vou ler aquele versículo que já era o que eu ia ler no dia mesmo, eu sinto Deus me respondendo o que eu coloquei diante dele em oração, naquele mesmo dia, minutos atrás. Então, eu não estou falando que vai acontecer com todo mundo assim, mas é uma das maneiras que eu sinto Deus falando comigo. Então, eu tô lá, orei, abri minha Bíblia, vou ler no dia. Aí eu falo assim: não, não é possível. Não, sério, todas as vezes eu falo: não, não é possível. Não é possível. Eu acabei de orar. Eu falo assim: Deus, sério, não deu 5 minutos. Então, quando eu vou orar ali, eu sinto, às vezes, um versículo que eu já li várias vezes, mas eu não tinha entendido daquela maneira que era a maneira realmente do que eu tinha acabado de colocar diante dele. Então, por que eu falei isso? Tá, que é colocar em prática. Então, muitas das vezes você sente que você precisa fazer alguma coisa, né? Deus revela ao seu coração, e aí às vezes a gente na correria do dia a dia tal escolhe não lidar com aquilo. É uma parte do nosso jardim que vai ficar ali em segundo plano. A gente sabe que precisa ser feito, que a gente precisa resolver aquilo, que a gente precisa mexer naquilo ali, sabe? Mas durante o processo, ir lá, colocar a mão na massa, muitas das vezes vai ser desafiador. Claro que vai ser, né? O processo é. Então ali vai ficando, e o mato vai tomando conta. E uma hora, para esse jardim ele realmente florescer e estar tá em pleno vigor, a gente sabe que vai ter que lidar com aquilo ali, sabe? Então, muitas das vezes a gente sabe o que precisa ser feito, a gente só não vai e faz. Então, vocês já viram algum jardim bonito, cuidado e saudável sem manutenção? Vocês já foram em algum hotel? Porque eu acho que o jardim de hotéis, né, de espaços privados, mas que tem bastante frequência de pessoas, é muito frequentado. A gente consegue ver muito isso, né? Tá sempre impecável. Shopping, por exemplo, tá sempre impecável. Parece que não tem uma folhinha seca ali. O que acontece? A manutenção ali é diária para ficar naquele pleno vigor, naquele pleno desempenho, para o jardim ficar lindo daquele jeito, sabe? Então, por que que comigo, por que que com você seria diferente? O nosso cuidado é ali, ó, precisa ser ali diário. Isso vai também nos permitir depois não ter que passar tanto tempo porque a gente simplesmente resolveu não mexer naquela parte. Então a manutenção vai ser 20 minutos por dia, né? Um exemplo. Agora, se você deixar, depois vai ter que ficar 5 dias só naquela parte. Só para
para a gente entender, né? Sim, a Bíblia frequentemente compara nosso interior a um jardim, a um campo, a um lugar de cultivo espiritual. Somos chamados a cultivar a palavra, regar com oração, adubar com fé e retirar ervas daninhas como orgulho, raiva, incredulidade e etc, e etc, e etc, que aí vai longe, né? Quando nós olhamos para ele com sinceridade, expondo e reconhecendo toda a nossa fraqueza, com real vulnerabilidade mesmo, sabe? Deus, ele conhece tudo, gente. Ele conhece todos os nossos pecados, todas as nossas fraquezas, tudo. Ele conhece tudo. Mas muitas das vezes, eu não sei com vocês, mas acontece com frequência que a gente simplesmente não quer tocar naquele assunto, sabe? Tem a vergonha, tem, enfim, inúmeras coisas aí que acabam agindo nessa questão. Mas é quando a gente se coloca em um lugar de fraqueza e real vulnerabilidade que a gente permite que ele haja, sabe? Eu aprendo muito com uma amiga minha que ela é muito madura do ponto de vista emocional. Isso não quer dizer que a gente saiba lidar com tudo, mas que a gente consegue ter a consciência do que está acontecendo e do que a gente precisa lidar. E ela me ensina muito essa questão de que da gente realmente se colocar em vulnerabilidade, sabe? Da gente se rasgar aos pés dele, permitindo com isso que ele haja naquele ponto. Porque se a gente não coloca a luz naquele ponto, se a gente realmente não se rasga aos pés dele, não se derrama, não expõe isso, né, a ferida aberta, não tem como a cura acontecer. Porque a gente simplesmente está abafando, a gente não quer falar sobre aquilo. Não, vai resolver, vai fechar, vai se curar sozinho. Não, a gente precisa realmente, de uma maneira intencional, buscar colocar isso diante dele e ver o que eu preciso fazer, o que ele está me direcionando para isso daqui realmente se curar de uma vez por todas, sabe? Fragilidade, se colocar num lugar de dependência e não como uma religiosidade vazia. Não tem espaço para isso. Uma religiosidade vazia, fazer porque falaram que tem que fazer, ou porque você acha que tem que cumprir um ritual. Inclusive, nesse capítulo 58 de Isaías, Deus ele está advertindo isso, a religiosidade vazia. Porque eles falavam uma coisa e se colocavam no lugar de jejuar, mas eles faziam totalmente ao contrário, sabe? Mas buscando verdadeiramente conhecê-lo. Ele nos guia, nos sacia, nos fortalece, nos sustenta e nos faz florescer. É a presença constante dele no jardim que deixará com que o nosso jardim fique saudável e bonito. Ele é o único que pode fazer isso. Ele é o único. Nós temos um pai muito gentil e ele não vai invadir o nosso jardim sem que a gente entregue a chave do jardim nas mãos dele. Ele não vai, gente. Ele nos deu o livre-arbítrio. Se a gente não convidar ele todos os dias para entrar no nosso jardim, entregar o controle para ele e falar: pai, eu não consigo. Eu não consigo cuidar desse jardim sozinho. Eu não tenho essa capacidade. Me ensina, me ajuda. Para a gente se colocar num lugar de realmente submissão a ele. Nós precisamos convidá-lo.
convidar, fazer um convite para ele, que nós queremos que ele cuide do jardim. O trabalho, ele é de dentro para fora. Às vezes, fora, quem está olhando o portão do jardim, né, que seria a nossa área externa, parece estar tudo muito legal. Mas a gente conhece e sabe que tem muita área ali que está precisando de uma geral, né? De uma manutenção, e é só pela raiz. Então, sozinho a gente não tem força. Você conseguiu visualizar o seu jardim? Gente, eu consegui visualizar meu jardim. E é muito legal, às vezes, a gente conseguir tentar criar uma imagem na nossa cabeça, sabe? Porque realmente eu acredito que a manutenção ela acontece desse jardim, que ela precisa ser diária quando a gente vai para o nosso. Pensando de uma maneira prática, né? Não como um ritual, não é isso, porque senão a gente cai numa religiosidade vazia. Mas nesse. Quando a gente coloca esse empenho mesmo e convida a Deus para fazer, para Ele fazer essa manutenção com a gente diária, sabe? Então pensa aí no seu jardim, pensa nesses caminhos e a questão da água, a nascente, né, que a gente conversou aqui. Eu não sei se você já foi em algum lugar que tem uma nascente no meio do jardim, mas quando tem árvores, quando tem muita folha em volta, as folhas elas caem na água. E isso, como entra ali a folha, né, em decomposição, isso acaba sujando a água. Então, quando tem uma nascente, a gente precisa de mais manutenção ainda, porque precisamos cuidar de toda a parte ajardinada, né, que tem as vegetações plantadas no solo natural, e ainda limpar essa água, para ela não sujar e não poluir essa nascente. E a nascente é ele. A gente precisa estar com esse canal, né, com essa nascente, com essa água transparente, para que ele possa fluir do nosso interior. A resposta é de dentro para fora, é cuidar do nosso interior. É muito bom ter você aqui para a gente refletir sobre o paisagismo à luz da Bíblia. Eu espero de verdade que esse versículo ele venha como uma semente, como uma resposta ao seu coração, da mesma maneira que ele falou comigo e que ele gere frutos em nós, que essa semente ela germine e que ela cresça e que ela se desenvolva, amadureça para a honra e glória do Senhor. Um abraço, um beijo em todo mundo e até a próxima semana.